Na Moral Podcast, mais um episódio. Eu falo isso toda vez, né? Caramba. O melhor podcast do Brasil. Eu vou abrir o episódio hoje. Então parou, para essa bagaça. Vai, Nós beleza. estamos hoje na Moral Podcast. Hoje é o dia que você vai aprender ali. Hoje é o dia... Pegou aqui no Bandeirante, né? Traz pra mim aqui. Hoje é o dia que você vai aprender a ficar rico. Corta pra mim. Em 1 hora... Corta pra mim, presta atenção. Em 1 hora você vai aprender a ficar rico. Nós já estamos falando de Forex. Você não sabe o que é Forex? Que caverna que você tá morando, meu querido? Você não sabe o que você está fazendo? Nós estamos falando de troca de moeda, nós estamos falando de ouro, nós vamos falar de Bitcoin, nós vamos falar de quimeias, nós vamos falar de um monte de coisa. Ó, sério. Eu tô feliz com essa entrevista porque é um amigo, é um camarada que é um dos meus conselheiros, tá? A gente troca bastante ideia, a gente tem alguns cafés aí e é um cara muito experiente. É um cara muito experiente. Vai render. E ele é o Júnior. Boa tarde, meu amigo. Um empreendedor nato de muito tempo e que vai ensinar muito pra gente No hoje. cinturão hein, dele tem pelo menos 17 empresas. Deve ser quase. Aí, ó, tá vendo? Falei aí. vocês, cara. Tá falei vendo? vocês. Hoje o bicho vai pegar. Hoje Como é o que é bicho o vai seu pegar. nome, hein? Meu nome é Eu Osvaldo. já te perguntei isso algumas Osvaldo vezes, mas eu não Luiz consigo gravar. Parece que Júnior. Parece que, ó. Caramba. Caramba, então Parece hoje nós- que é, mas não é. Hoje nós estamos na máfia italiana. Alexandrino, Bartolini Parece, parece que é italiano também? Eu achava que era italiano, mas é polonês. Ah, é? É. Legal. Eu fui descobrir há uns 2 anos atrás, Bacana. com um tio meu que... Negócio de visto, né? Aham. E aí ele mandou umas fotos pra mim. Júnior, toma essas fotos aí dos parentes. E aí é polonês. Eu também achava Todo mundo que era saindo nos navios, na italiano. época do Holocausto, Isso aí. partindo pro Brasil. Exatamente. Sua família veio direto pro Brasil? Só que eles foram primeiro pra Itália. Ah. E aí lá eles mudaram que parece que é com KI, né? Ou QUI. E aqui no Brasil, quando chegaram aqui, colocaram QUE, parece que. Ah, E aí é mais ou menos essa história que eu sei. Eu nem sabia. legal. É legal a gente descobrir as origens da família, assim, né? De Bacana onde veio. demais. Eu acho que tem muita coisa na nossa genética também. Sim. Né? Vem, pô. A geração que saiu, né, dos campos de concentração de Auschwitz e os poloneses, os italianos, pessoal que... Os que aterrizaram no Brasil, né? Que aterrizaram não, porque eles vieram de navio, então aterrizaram, idiota. Os que chegaram no Brasil, todas as famílias têm uma história de sucesso. Uma história de superação, né? É. Isso a gente carrega no DNA. Isso é interessantíssimo, né? Show de bola. Vamos falar um pouco da sua história aí. Com certeza, na família, você teve um mercante, um mascate. Como é que você começou lá, Júnior, lá atrás? Vendendo lingerie. Um homem vendendo lingerie. Pois é, esse é o maior desafio, né? Porque Caramba. o mundo hoje em dia da lingerie, ele é um pouco mais dividido com as mulheres, né? O que eu quero dizer com isso? Que as mulheres são mais donas de lojas, estão mais presentes nas fábricas, eu digo assim, na parte de design, e donas de algumas lojas, de algumas empresas, né? Algumas fábricas. Mas a maioria absoluta, até uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, esse mercado, esse mundo de lingerie era dominado por homens. Ó, É mesmo? Continua sendo, mas assim já tem Novo uma pra participação mim. um pouco maior. Uma participação um pouquinho maior de algumas mulheres, né? Isso lá atrás, eu comecei com 17 anos, uma Caramba, necessidade. foi o seu primeiro negócio? Nós tínhamos, assim, a família, meu pai com meu tio, abriram umas lojas de cosmético, farmácia, autopeças. Então E você aí- nasceu já numa família E aí não deu certo. empreendedora. Não, a minha mãe, ela trabalhava na Telefônica quando ela era solteira, casou, saiu para cuidar dos filhos. E o meu pai ele trabalhava numa farmácia, depois ele foi para a CSN. Então eu não sim. sou. Entendi. Eu não sou. E aí quando meu pai veio separado da minha mãe, por uma necessidade, tá bom? A minha mãe começou a vender roupas na cidade, né? Aquela famosa sacoleira, né? Vai em Petrópolis. Isso, que quando meu pai era casado com ela também, ela já tinha esse costume de buscar roupa em algum lugar, joias, semi-joias. E aí, quando ele se separou, ela se viu em ter que correr atrás para ajudar a sustentar os filhos, né? Que nós ficamos, eu e meu irmão, com a minha mãe. E foi aí onde começou. Pintou a oportunidade dela entrar de sócia numa lojinha que ela trabalhou quando ela era antes da Telefônica, que era do ex-patrão dela, e ela foi... Loja de quê? De lingerie. Ah, é? Era a loja do aterrado ali, aqui mesmo. Uma portinha de 1,5 metro por 7 então de profundidade. Não sei se você lembra. começou ali? Ali. Há A quanto loja tempo existia. atrás? Essa loja ali, ela existe pelo menos uns 60 anos.
Tá bom? Já como lingerie. Com a portinha de lingerie, meio lingerie. Ah. E aí nós assumimos parte da sociedade, entrei para trabalhar com a minha mãe, o senhor que era dono saiu, foi mexer com outras coisas, né? Tinha um problema de saúde, veio a falecer uns anos atrás aí, uns bons anos atrás, e a gente continuou. Tem 32 anos hoje em dia de trabalho com lingerie. Eu com lingerie. Como que é essa segmentação de mercado? Porque a ideia que eu tenho de lingerie, mais uma vez, eu leigo, né? Uhum. Eu sei que tem lingerie na Renner, né? Na loja de departamento. Eu sei que tem lingerie de luxo, né? Victoria's Secret, por aí vai. Você vai nesses shopping luxuosos e aí eu geralmente, quando eu viajo para muito longe, um presente legal para trazer é uma lingerie diferenciada e tal. Eu vou lá, entro lá e é sempre uma experiência interessante. Um homem comprando lingerie para a esposa e tal. E tem um monte. E eu não sei mais por onde se divide, né? E, como que é essa segmentação? O tamanho da loja, o cliente vai lá para comprar só isso, ou a loja chama aqui meias, por exemplo, vende outras coisas, como é que é? A loja, apesar do nome que meias, né? Antigamente tinha muita variedade de meia e as fábricas de lingerie eram menores, a quantidade menores, né? Tava na mão ali de Triumph, Valizer, e aí de uns tempos para cá, Demilos, de uns tempos para cá, começou a aumentar muito esse número de empresas. Então, onde o foco, apesar daqui meias, né, é estar vendendo mais lingerie, sutiã e calcinha, que tem valor agregado um pouco melhor. Uhum. E aí, dentro dessas faixas de lojas que tem, de empresas que tem, você tem os preços segmentados, desde os mais baixos até as melhores marcas, né? Há uns anos atrás, nós trabalhávamos com um leque muito gigante de marcas dentro de loja. Só para você ter uma noção, na linha de... São várias linhas, né, dentro da loja, né? A gente tem a linha noite, a linha dia, hidroginástica, ginástica, a linha cirúrgica, só para você ter uma ideia de tanto de coisas que englobam uma empresa dessa. Uau. E aí, por exemplo, dentro da linha de noite, que é pijama, por exemplo, eu trabalhava com mais de 15 marcas de pijama dentro de uma loja. Camisola, baby doll, calcinha, sutiã. Isso, e você imagine 15 marcas diferentes. Dentro de uma categoria. Dentro de uma categoria. Uau. Vamos supor. Nossa. É uma Ford, é uma Isso porque a loja é pequena. é uma Audi. Não, hoje não mais. Hoje não mais, tá. né? Hoje não mais. Essa loja que eu falei para vocês, de 1,5 m, chegava a mercadoria e ficava na porta, na calçada, porque não tinha como entrar. Não tinha jeito. Empreendedor 1,5 nato m, mesmo. 1,5 m, e assim... A rotatividade muito grande. E tinha uma marca, assim, uma coisa que marca a gente, né? Meia calça branca. Tinha uma meia calça branca chamada Lollipop. Uma marca chamada Lollipop. Meia calça branca quase a gente não vende hoje em dia, né? Só desta marca nós tínhamos, numa época, na loja, 1.200 pares. Era assim, uma coisa assim louca. Nossa. Caramba. Quem vê uma loja de lingerie, passa assim, né? Não tem noção da quantidade de dinheiro e de estoque que você precisa ter. Antigamente existia uma conta das empresas que era mais ou menos assim. Você quer vender você tinha que ter 3 de estoque. E de uns bons anos para cá, passou de 1 para 10. Uau. E hoje eu digo que é 1 para 30. É mesmo? Mas por que aumentou tanto assim, cara? Olha só. A rotatividade aumentou muito? A galera, o poder de compra? O que é? O poder de compra, ele está com crise, a gente vai diminuindo e baixando. Não tem que falar para você que é mentira, entendeu? Mas, por exemplo, hoje em dia, o cliente, quando ele vai numa loja, num determinado segmento, buscar alguma coisa que ele quer, homem, por exemplo. Nós somos homens, você vai sair para comprar uma cueca para você. Você compra uma cueca ou logo meia dúzia de cuecas? Geralmente a gente compra um pacote de meia dúzia. Não é? Ou você vai comprar um pacote ou você vai comprar um pouco mais. Porque o homem é pão duro. Né? Se você chegar numa loja e pedir uma cueca branca e você quiser levar meia dúzia da cueca e você tiver só 3 no estoque... Você não compra o pacote, você vai em outra loja. Porque você não vê a economia. Então você tem que pagar, às vezes, um preço alto para você pegar aquele cliente. Isso é uma faca de 2 gumes, né? Vamos dizer assim. Porque você pode estar dando um tiro no seu pé. Sim. Estoque é sempre um risco de depreciação. Em 2015, eu tinha um estoque na minha loja da Vila ali, que é a maior loja hoje em dia, né? De 200 metros quadrados, que eu abriria qualquer comércio que eu quisesse. Só com estoque? Só com o meu estoque. Preço de você comprava custo, o ponto, bom, pagava a luva não. Qualquer um. Imagina, centro de usinagem. Uma fábrica, sei lá de quê. Imagina, eu tinha o meu estoque, dentro do meu estoque. Só de lingerie. Só de lingerie. Caramba, quantos itens?
Ah, isso aí não tem como fazer conta. Olha, Não, no último estoque eu o tinha cara- 36 mil. Perto de Esse 36 estoque não mil. fica na Não, loja. 36 mil itens. Itens. É, porque Isso fica aqui na loja? a camisa, Caraca, essa velho. camisa é um item, né? Aí a branca é um item, a preta é um item, né? A rosa. Sim. Então imagina assim, olha só para vocês terem noção, é difícil mensurar isso, é difícil ter essa noção. É muito difícil em uma loja de lingerie. Então por isso que as pessoas às vezes se aventuram e assim, dá ruim, dá pena, vai perder o dinheiro. Imagine cueca. Nós somos homens, vai entender. Mulher faz essa conta para sutiã. Cueca. Nós temos cueca PMG, GG, beleza? Beleza. São 4 tamanhos. 4 itens. E aí você tem a cueca boxer, você tem a cueca slip, você tem a cueca samba canção e você tem uma cueca sunga, que não é tão boxer, é tão grandinha, né? São mais 4. 4 vezes 4, nós estamos falando 16. de 16. Nossa, Agora vamos multiplicar a isso por conta é- cor. Nossa. Vamos pegar Se eu botar 5 cores cinco só? cores, são 300. 5 cores. É isso não? 300 80. não. 80. Beleza? E agora eu tenho que ter quantas de cada para você comprar meia dúzia? 30. Você falou. Caramba. 2.400 Vamos peças. por 12. Vamos por 12. Estou falando de 1.000 Isso a peças, gente tá 960 falando só peças. de cueca. Só de um, Só de uma cueca. Um item, É. um produto, uma marca. Que aí tem cueca. A Lupo tem cueca, a do Ombro tem cueca, a Calvin Klein tem por que cueca. você decidiu correr esse risco? Óbvio que era um negócio da família. Você, Não, foi a necessidade. Quando a minha mãe foi para trabalhar, eu precisava ajudá-la, né? Uhum. Na Você verdade, estudou? estudei. Ah. Eu fiz até o segundo, fiz o segundo grau, Colégio Macedo Soares, e aí depois eu fiz um curso técnico de segurança do trabalho, não tem nada a ver, já foi no finalzinho já, porque... Só Inclusive- para cumprir. porque assim, a quando meu pai pressão separou, eu falei assim, eu vou ter que da arrumar sociedade, emprego, né? né? Eu tenho que procurar emprego para ajudar Ah. dentro de casa, porque a gente não tinha que comer. Quem ajudava a colocar comida dentro da nossa casa eram os meus tios, parte de mãe. Uhum. Teve um tio meu também, par de pai também, que ajudou. Então, assim, vamos procurar alguma coisa para sair do outro lado. Tem que E gerar aí, renda ontem. tem que comer, né? Uhum. Você tem que comer, você tem que beber. E aí, a minha mãe entrou nessa loja, eu peguei dei a mão para ela, o braço para ela e Vamos fomos. Isso. Legal. E, Meu pô, irmão- legal lá com 17 anos, né, 17 cara? Você anos. ter essa. Homem, com 17 anos, né? 30 dias eu tinha aquela loja na minha cabeça, sabendo tudo. Fabão foi do junto artigo. também? Fabão foi. Fabão É? foi. Fabão foi junto Um abraço também. aí, Fabão. Fabão é irmão dele. Teve junto também. Depois o Fabão se distanciou um pouco. Depois de uns anos que o Fabão foi fazer engenharia em Resende, Ah, é? depois foi pro Rio. Legal que você Eu fiquei- tava no trabalho dos sonhos, né? Vendendo lingerie, a mulherada vinha dentro da loja e você, pá, isso aqui vai ficar boa, isso aqui não vai ficar boa. É assim, eu atendo hoje as clientes lá de trás, né? As senhoras de 70, de 80 anos, sem problema nenhum. Porque ali eu sou um profissional mesmo, entendeu? E assim, quando você procura uma loja especializada, onde compra avó, bisavó, avó, a mãe, Sim. é uma coisa que fica para a vida, por ser uma cidade pequena, né? Então, assim, a confiança é muito grande. E quando você procura uma loja especializada, você não quer... você vai ter um produto mais barato, um produto mais caro, mas você quer um produto que realmente te atenda 100% à sua necessidade daquele momento, daquele período, né? Uhum. De repente, você tem um casamento esse final de semana. Você quer um sutiã específico para aquele vestido que você vai. Você quer uma calcinha específica que não vai marcar, que vai comprimir. Então, assim, essa confiança Aqui, é difícil rapidinho. pra caramba. Essa confiança é difícil pra caramba. Para de Procura mexer não mexer Tá. porque dá ruído. Tá. Essa confiança é difícil demais de você conseguir adquirir, né? Mas quando você adquire isso... E é muito prazeroso. Eu nunca pensei em ser vendedor e nem dentro desse mundo feminino, que é o mundo de lingerie. Mas, assim, ele é um mundo, assim, fantástico. E hoje é o único negócio que você toca? Que a gente tava falando aqui de outras coisas, tô curioso para ver onde a gente vai diversificar esse papo. Teve algum momento que nós tivemos alguns outros comércios mexendo junto. Tipo assim, construção civil foi um forte nosso numa época. A parte de imóveis, imobiliária. Aí veio junto roupa feminina, loja de roupa feminina. Uhum. Vamos lá, mais o quê? E aí você começou a diversificar, né? Isso, a gente começou a diversificar. Aí que nós conseguimos ter a noção e a consciência de como o mundo da lingerie, dentro de tudo que eu fiz, é o mundo mais difícil que tem. É a loja mais difícil que tem. De você conseguir galgar, trabalhar e ter De sucesso tudo que nela. você já fez? De tudo que eu já fiz.
é o item mais difícil. Se você se der bem numa lingerie, numa loja de meia e lingerie, você vai se dar bem em qualquer outro segmento. É mesmo? Qualquer outro. O preço de você É abrir porque- uma loja de roupa é 10 vezes menor do que uma loja de lingerie. E baseado isso é no que muito você novo falou pra de mim. estoque e tudo isso, realmente se o cara quiser uma loja que consiga pelo menos competir no mercado, a barreira de entrada é muito grande. É muito grande. É Porque muito ele vai ter estoque. que escolher o nicho dele, né? Primeiro é o estoque. Depois vem o nome, porque você está lidando com uma categoria de cliente que a avó, a mãe e a filha vêm. Isso aí. Então, pra você tirar essa pessoa daqui, esse pessoal não está baseado no preço mais. Quem está baseado Não no preço mais. compra lingerie na Renner. Não mais, Exatamente. exatamente. Então, cara, é realmente uma novidade. Nunca parei para pensar nisso. Eu É também muito não louco. imaginava. Se você entrar na minha loja lá, eu te mostrar um móvel e abrir, te mostrar a quantidade de peças que tem, e eu fizer uma conta rápida com você, você não vai acreditar. É igual Você não acredita. uma vez eu parei para pensar, né? O cara que fabrica prego. Qual a diferença de um prego pro outro? Prego é prego. Eu não tenho. Imagina que E deve ter diferencial, claro. Posso ilustrar aqui, já que você está saindo fora da lingerie, vou prego. Tem um conhecido da família, foi da família. O pai dele faz aqueles... Sabe aqueles preguinhos que você coloca no quadro, No tem uma quadro, cabecinha tarraxinha. colorida? Uhum. Não, tem uma cabecinha colorida. Ah, sim. Sabe aquilo? Tipo um alfinete. Isso. Aquilo, nós temos uma fábrica no quintal daquilo lá, faz assim, milhões daquilo por mês. Milhões, é doideira, é muito rápido. Os moldes trabalham. E aí, eu conheço uma pessoa que ia vender em São Paulo, tinha lá 12, 14 funcionários, saia com as maletinhas dele. Aí o pessoal virava para ele e falava assim, não acreditava. Poxa, mas você só faz isso, você consegue sobreviver fazendo isso? Ele dá para o gasto, a gente ainda vai inteirando daqui, vai inteirando daqui. Sabe quantas fazendas esse homem tem no Pará em 10 anos? 3. Depois de 12 anos, vendeu a empresa para o pai, cria gado. Você acredita nisso? Vendendo Ninguém pensa alfinete. Alfinete. Que doideira, Ninguém né? acredita. Só alfinete. Porque tem demanda, né? Alguém compra. Você vai ali no Amigão, as costureiras estão comprando aquilo tudo. Alfinete. Exatamente. Só que vende o país inteiro, né? Então, assim, tem umas coisas que a gente não tem percepção. É a mesma coisa o churrasquinho na esquina da rua, do seu bairro. Você fala assim, cara, tá vendo churrasquinho ali? Para pra fazer conta. Quanto churrasquinho o cara vende, a quanto o cara tá vendendo, o que o cara tá faturando, e é de segunda a segunda, né? Uhum. E tem muita gente que não faz essa conta, né? A gente gosta desse conteúdo aqui, porque empreender, cara, é só quem parte pra dentro pra sentir na pele o que é. Não é fácil. Não. Quem fala que é fácil, Mentira. meu irmão, tá mentindo. Ou não tá empreendendo, pô. Ou é tá de mentira, brincando. né? Eu O já cara é brinquei de empregado. empreender, eu já brinquei de ser empresário muito na minha vida. Hoje eu parei com isso. Hoje eu Brincadeira não dá montei lucro. uma empresa e eu quero ser um dos maiores pagadores de imposto desse país. Sim, é bom. Quanto mais você Entendeu? paga, mais- Essa é a mais minha tá vendendo. consciência hoje. Eu vou pagar com muito Com prazer. prazer. É doído, tá? E eu sempre fugi disso. Eu É sempre muito fugi. doído, porque na verdade o governo é um sócio que você tem, mas, vem só buscar o É bom. um sócio forçado. cara, Só forçado, vale só a pega pena, o bom. sabia? Eu acho que vale a pena, faz parte. Se você for pequeno, não vai valer muito a pena, não. Quando você pega um patamar um pouco diferenciado, um pouco melhor, aí começa a valer a pena. O difícil é chegar nesse Porque também piso. existem benefícios fiscais, né? Quem paga muito imposto tem bastante benefício fiscal. O grande, né? O micro É o não. grande, exatamente, o que você está falando. Quando você chega num determinado patamar, O micro não. o micro só se arrebenta. A gente passa já conversou apertado com pra algumas subir na pessoas linha, aqui né? que são micro e por elas pagarem o imposto direitinho ali, eles têm muito benefício. Inclusive crédito, dinheiro, grana. Ah, sim. Quando você fala em, assim, Entendeu? hoje em dia os créditos nos bancos são todos em cima do que você Em vende. cima Você do paga dos que seus você DARFs, paga são de simples, imposto. né? É. E aí você abre-se margem Aham. para você pegar alguma coisa, algum valor. Exatamente. E com o passar dos anos, você vai descobrir que o melhor é você Não precisar de pegar empréstimo. É isso em aí. hipótese nenhuma. Empréstimo é ilusão, não é dinheiro Pô, seu. Exatamente. Parece pouco, né? O juro que rola hoje em dia, das épocas, né? Que eu sou lá de Sim. trás. Então, assim, mas não é. O seu dinheiro, se você não procurar fugir disso daí, boa parte do dinheiro da sua vida, ou o dinheiro toda da sua vida, vai para dentro. A gente tava falando dos limites, né? Do grande e do pequeno. Você falou de Forex também, de ouro, e eu vejo muito o Kiyosaki falando sobre o ouro e tal. O Robert Kiyosaki, né? E ele usa muito o exemplo do Donald Trump e tal. Existe uma diferença de um cara como o Donald Trump, que vai lá no banco do governo, e pega 2 bilhões para pagar
décimos de porcentagem, e o empresário aqui que é forçado a pegar um dinheiro para um capital de giro para rodar a empresa dele. Né? Isso é muito diferente. É bem a diferente. discrepância é Bem doída, diferente, é bem dolorida, diferente. entendeu? Então, quando um Robert Kiyosaki da vida fala o segredo é usar o dinheiro emprestado, ele está falando de uma realidade de quem paga Diferente. 0,3% ao ano. Vale a pena, exatamente. porque o dinheiro parado, só de inflação, ele rende mais que isso. Vale a pena para esse cara, mas para quem vai pagar 19%, 20%, 15% ao ano, não vale a E pena. muita gente pega dinheiro sem fazer conta, né? A maioria das pessoas, quando sem você vai pegar um fazer dinheiro, conta. você está precisando, e às vezes assim, é a única alternativa que você tem. E no Brasil, eu tô falando de 15% ao ano. No Brasil, a gente tá pegando dinheiro a 8% ao mês no banco. 6% ao mês. Né? Ele come toda a sua margem, ele te sangra. Se você não tiver um controle, não der muita sorte e fizer tudo certinho, você vai pagar muito caro por isso. E às vezes nem consegue pagar. Isso aí. E a gente gosta também de tratar de altos e baixos. Claro, né? Muitos baixos. Já quebrou? Eu costumo dizer que o comércio é mais de baixos do que de altos. É mesmo? Você tem essa premissa? Muito mais, tem. Mas como é que fecha a conta, por exemplo? Olha só. Existe... eu estava falando com você aqui mais cedo um pouquinho. Às vezes você está quebrado, aberto e você não sabe. Como? Quando você tem assim... eu já quebrei várias vezes, aberto. Aberto. Por exemplo, e aí conseguiu retomar. última de 2015 para cá, no meu segmento, existe uma crise de 2015 para cá, beleza? Você sabe por que não se fechou as portas da empresa? Por causa do meu estoque. Você não podia fechar, ia fazer o quê? Com 36 mil peças? Entendeu? Você vai falando assim, tô quebrado, beleza, tá ruim, tá difícil de pagar, as contas não fecham, mas eu tenho um estoque gigante. Então eu paro com tudo e vou vai descarregando aquilo, devagar. Mas aí, tipo assim, no período não foi queimando o filme por você não ter? Ou você continuava comprando? Lembra quando eu comecei a conversa que eu falei de 15 marcas de pijama? Entendi. Então, às vezes eu não tenho essa marca, mas eu tenho aquela outra. Entendi. Eu tenho e o estoque tá pago. O estoque tá pago, né? Isso daí. Porque o fornecedor não tá esperando você vender. Exatamente. O estoque tá pago, então eu vou escoar. Mas isso é muito ruim, muito perigoso. Teoricamente, o patrimônio que o comerciante, tá bom? Empresário não. Comerciante faz, na maioria das vezes está no estoque dele. O que é o maior erro de todos. Estoque não é patrimônio. Exatamente. Estoque é liability. Que ele acaba gerando custo para você de armazenamento, ele estraga. Então, isso é ruim. Mas você precisa ter um estoque regulador mínimo que você acha saudável para a sua empresa, né? E aí ele ajuda nesses momentos, porque quando você não tem um estoquezinho ajustado para o seu negócio, como é que você faz? Nós estamos vivendo agora um momento que não tem produto, não tem mercadoria. Não tem. Não tem. Não é no meu segmento, não. Não tem no supermercado. Quase tudo, tá tudo não parando. tem. Não tem roupa. E aí? Só vende quem tem estoque, pô. Você tem que substituir ou ter alguma coisa de estoque para você escoando aquilo de forma lenta, entendeu? E você acaba ganhando. Onde você perde, na categoria do ganha. comerciante, né? Quem vende serviços é diferente, mas na categoria do comerciante, hoje vence quem tem estoque. Você vai no mercado, acabou o tomate, o cara não faz a compra. Ele vai no outro mercado, porque não vale a pena. O preço da gasolina, tudo isso. Então vende quem tem estoque, realmente. Então, assim, são várias vertentes, tem várias maneiras de você gerir, de você administrar um negócio, ter sucesso. O sucesso, ele é difícil falar o que é o sucesso, né? Você pode interpretar de várias formas o sucesso, mas o que a gente quer como empresa é que a empresa prospere, que você ganhe dinheiro, né? Isso é o sucesso, o bom atendimento do cliente, que hoje em dia está cada dia mais difícil. Eu queria entrar nesse assunto, porque eu já vi você atendendo algumas vezes, você tem uma expertise você é muito jeitoso para tratar, para lidar, para atender, e aquele negócio que você falou, você tem que colocar o produto exato, na hora exata. E como é que você faz para passar isso para o teu funcionário hoje, para o teu vendedor? Como é que... Existe, porque você não fica dentro da loja inteira o tempo todo. Antigamente, sim, né? Então, o pessoal que tá lá, foram basicamente quase todos treinados por mim. Você ficava treinar mesmo. ali dentro eu sou homem e tenho que treinar a mulher a vender sutiã e calcinha. É o que eu sei fazer. E aí você tem que passar essas informações. Muita percepção, tem que ter um feeling muito aguçado, conhecer muito o produto. Por quê? Às vezes você chega lá pedindo uma cueca branca e você sai de lá, cara, com um pijama preto.
Às vezes você quer um pijama preto e chega lá pedindo cueca. Ah, eu vesti uma cueca. Ah, tô aqui dentro mesmo. Cueca, tal, tem cueca. Aí você é um pijama. Olha, vou levar o pijama. Aí você entrou pedindo a cueca, mas você acabou levando o pijama porque você estava precisando do pijama e a cueca. E não levou a cueca? Exatamente. Então o vendedor, o profissional, o bom profissional, tem amor, que sabe o que está fazendo, né? Tem que ter, gente, tem que ter amor em tudo que faz. Não é demagogia, não é blá, blá, blá. Exatamente. Não tem como entrar uma pessoa no seu estabelecimento e você tratar mal. Você não vai conquistar essa pessoa, vai perder um monte. Então, senão, eu falo muito com as minhas funcionárias, né? Eu não sei o que vocês querem ser. A minha loja é uma loja de passagem, as pessoas vêm, estudam, vão embora. Eu não tenho ninguém que aposentou. Eu acho que seria um sonho uma pessoa aposentar aqui. Mas o tempo que vocês estiverem envolvidas... Se dediquem, né? Seja onde quer que seja. Dê o melhor de vocês. Porque aquilo ali vai servir de um monte de trampolim, coisa. né? E funcionário de Quimeias, todo mundo quer. Ex-funcionário de Quimeias, abriu a boca e falou que é ex-funcionário de Quimeias, qualquer pessoa pega. Impressionante. Impressionante. Legal isso. E fica pro resto da vida, né? As funcionárias acabam ficando pro resto da vida. Eu sigo um cara na internet, Gary Vee, ele fala muito que todo estudante que acabou a faculdade deveria trabalhar para algum guru, né? Alguém que manja muito daquela indústria que ele quer entrar de graça por um ano. Porque saindo dali, qualquer um quer. Qualquer um quer. Né? O treinamento de vendas, o entender a necessidade do cliente, o ouvir, a sensibilidade que você consegue passar para as suas vendedoras, né? É o que todo mundo deseja. Eu, por exemplo, eu tinha muita vontade, quando eu era mais novo, de ter trabalhado no Starbucks. E eu queria trabalhar no Starbucks e eu falava para todo mundo, não é por causa do dinheiro, porque não paga bem, mas eu quero entender a cultura. Quero entender o que os funcionários... Qual é a visão de mundo dos funcionários eles, né? Do Starbucks. Entendeu? Isso é legal, né? Que você pega uma bagagem, vem e começa a transformar. Cultura. Só para você ter noção, assim. E assim, eu prezo tanto o bom atendimento, fazer bem... Não é vaidade, porque não tem vaidade de ser dono disso, daquilo. Esquece. Se você levar para esse lado, esquece que não tem. Você passa dificuldades, tem dias de chuva, dias de sol, de alegria, de tristeza. Mas, por exemplo, para quem saiu de uma lojinha de 1,5 m por 7, e nós somos referência no estado do Rio de Janeiro, no que nós fazemos, né? Hoje em dia, com a crise tão... O estado do Rio de Janeiro é o pior estado do país para mim, tá bom? Você acha? É o pior. Pior do país? Sentido, do país. Caramba, pior regaçou o nosso estado, hein? Para você empreender, é o pior estado. Entende? Falo isso com aqui propriedade. Tudo é mais caro, né? Com propriedade. Isso é terrível. É um outro dia para um outro bate-papo de uma série de coisas. Mas, por exemplo, com as marcas que nós trabalhávamos, nós somos os maiores do estado do Rio de Janeiro. Você acredita que uma loja de Volta Redonda ser a melhor loja do estado, com as marcas que ela trabalha, e teoricamente dentro da lingerie, a gente trabalha com as melhores marcas. Uau. Para chegar num patamar desse... É um desenvolvimento bacana de trabalho. E né? manter é difícil, né? Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, não, talvez não mais, né? Porque nós estamos enfrentando uma crise gigantesca aí. Mas, assim, é trabalho, dedicação, carinho, e tem que pôr tudo, né? O sucesso não é feito de um pilar, né? Uhum. São vários pilares que te levam. São vários ingredientes. São muita coisa, né? Você falou um negócio curioso alguns minutos atrás sobre o comerciante e o empresário. Legal. O comerciante é isso. Sobre o isso também. Fala um pouquinho da sua visão sobre essa diferença e aonde você se encontra hoje. Eu me considero... eu sou empresário, tem ramos que eu atuo, que eu sou... Eu estou tentando ser mais empresário hoje. Algumas empresas, por exemplo, eu tenho uma empresa de manutenção de impressoras. E aí, nessa empresa, eu sou um empresário. Eu só chego... Em alguns momentos, né? Porque tem hora que eu não aguento, você vai lá, pega e acaba fazendo uma coisa ou outra, né? Mas eu não sou profissional, eu não sou técnico, né? Uhum. Mas o comerciante é aquele que está vivendo ali, que abre loja, que fecha a loja, que está cobrando as vendas, está atendendo o cliente. Que vive a rotina do negócio, vive o dia a dia, né? entendeu? Tá no sangue. Se você entrar na minha loja lá, se eu te pegar um atendimento, eu vou ficar com você meia hora, vai ser um prazer, não vai ser maçante, não vai ser uma obrigação. E você vai lembrando daquele atendimento que eu vou te oferecer uma cueca, vou te oferecer uma meia, um pijama, vou te oferecer até uma calcinha, entendeu? Eu vou te oferecer uma calcinha. Você tem esposa, você conhece alguém, você tem uma namorada, você usa, sei lá, cara, entendeu? Não tem isso, não tem... Quando a gente lê alguns segmentos, né, que a gente trabalha, você tem que ter muito cuidado, muito tato, mas não tem que ter... Alguns pudores você tem que deixar de lado. Uhum. Né? Eu falo muito com minhas funcionárias, né? Antigamente falava muito, né?
Aqui dentro, se virou cliente, é antigo, é bom dia, você vai saber o nome, você vai saber da vida dela, você vai saber tudo. Se não, é bom dia, boa tarde. Se encontrou ali fora, não tem comentário. Eu não sei o que você está fazendo lá, você está comprando presente para lógico. quem? Às vezes é para amante, sim. às vezes Para quem tem o dia do amante, não tem? Acho que no mês de julho é o dia do amante, tem o dia do amante aí. E acontece demais isso, o cara está lá comprando, para quem que ele está comprando? Você não sabe. Então, o bom atendimento passa até por essas situações. Você tem que saber se comportar dentro e fora do seu ambiente de trabalho. Tem que ser discreto. Muito discreto, né? Agente secreto, praticamente, numa loja dessa. Sim, muito discreto, né? Então você acaba criando uma confusão. Como que você vê essas características, assim? Como que você atua hoje, o Júnior, né? Como empresário e como comerciante? Como comerciante, a gente já percebeu. Você é o cara que gosta de atender e tal. Mas o que você põe em prática? O que você aplica como empresário para falar, ó, essa empresa precisa rodar desse jeito, ter uma frequência de treinamento, uma frequência de presença sua, ou é só um investimento, né? Porque eu tô vendo na sua fala o quadrante lá do pai rico, pai pobre, né? O empregado, o autônomo, comerciante, o empresário, dono de negócio e o investidor. A gente já teve, eu acho que até o final dessa conversa a gente chega no ponto do investidor, quando você estava falando aqui de outras coisas. Vai chegar. Né? Como que quais são as empresas que você tem hoje como empresário, que você atua, o que você aplica, qual é a prática? Hoje eu tenho poucas empresas, eu estou com 3 empresas na minha conta, vamos dizer assim, né? São 2 quimeias, tá? Na vila ali, e tem uma empresa de impressora. Hoje, só essas 3, tá bom? Tem umas outras aí que tinha na parte de oftalmologia. Eu fechei ela tem uns 2 anos. 1 ano, perdão, foi ano passado. Fechou essa empresa por causa da pandemia. E aí eu tinha um sócio que era meu primo. Então, hoje em dia, basicamente, eu atuo nessas empresas. O treinamento, ele tem que ser constante, cíclico, né? Você faz alguns ciclos de treinamento anuais, 6 meses, anual, depende conforme você vai renovando As fábricas bancam alguns treinamentos? Sim, alguns elas próprias trazem, oferecem lugar, sabe? A gente arruma um lugar aqui, oferece lugar para elas vêm e dá esse tipo de treinamento. E como a lingerie é muito dinâmico o processo, né? Dos materiais estão em constante evolução, tecnológicos, né? Tem blusa que absorve o seu suor, elimina, tem calcinha, tem sutiã, tem peça que vai ativar a sua circulação, tem peça que é para anti-odor. Então, você tem que ir se atualizando. Isso a gente vai chegando, a gente vai passando de tempo em tempo para as funcionárias antigas e para as novas que vão chegando até chegar num patamar que fique tranquilo, fique bem, dê para desenrolar. O Júnior hoje está bem vagabundo, porque o Júnior fica mais dentro das lojas, eu não consigo ficar, né? Eu tenho outras coisas que eu faço, que eu estou me dedicando. Você não consegue por falta de tempo ou porque você acha que deu uma enjoada disso? Não, eu sou apaixonado pelo processo, tá? Lingerie, meia, ponto. Só que já estou há 32 anos e em algum momento Cansou? do país da gente, ele não te traz tanta segurança e tanta tranquilidade. Se você acomodar... Entendi. Você não consegue fazer uma previsão, né? Não. Você está diversificando para... Como eu sempre fiz, né? Como eu já atuei sempre em várias áreas, eu hoje estou atuando em algumas outras áreas, mas menos. O leque não está tão aberto. Eu fechei um pouco o leque e tenho um projeto diferenciado aí de vida aí para o meu restinho de vida aí, que eu acho que eu vou começar a fazer e ele vai me dar mais suporte para fazer outras coisas. Não acredito que eu vá empreender muito mais, não. Só se, assim, oportunidades muito boas, muito maravilhosas e vamos ver, estudar. Você tem hoje, você é novo, né? Estou com 49 anos, 32 anos de trabalho, né? Uau. É um chão, hein? É muito grande. E o chão, assim, porque o nosso país, ele tem um histórico de cada mais ou menos 4 anos você passar por uma crise. 4 anos? Chama a eleição, anos, pô. De 4 em 4 anos. De 4 em 4 tempo, anos. né? Toda vez que muda o governo tem uma crise. E a crise financeira, ela dá indício 2 anos antes e ela termina 2 anos depois. Com relação a essa última que está desde 2015 está esticando, né? E você enfrentar esses momentos é muito difícil como empresário. Eu tenho que ter uma... Você tem a cabeça boa? Tenho cabeça boa. Você é boa. muito tranquilo, eu não te vejo estressado. É assim, a maturidade, com um tempo desse, você começa a parar e falar 30 assim, anos, não né? quero Nada é isso novo, né, mais cara? para mim, não quero aquilo mais para mim, isso eu não vou fazer mais. Por exemplo, eu antigamente tinha um monte de empresa, não vou pegar mais um monte de empresa, não pego mais um monte de empresa. Pega uma, pega outra ali, na frente vê o que vai fazer,
sabe? Põe Como uma é que você pessoa- avalia qual empresa que você vai comprar ou entrar numa sociedade, fazer um investimento? O que você avalia? Olha só, como a gente vem do nada e está conquistando as coisas, né? Graças a Deus, trabalhando muito, às vezes essas coisas vêm assim, através de ideia e de bate-papo com um e com o outro. Quer dizer, vamos fazer isso, o que você acha? Vamos ver, tem mercado para isso, não tem mercado? Que tal? E a gente acaba entrando, né, em alguns ramos, né? Outro ramo que eu entrei aqui, planejado, uns anos 2013, se não me engano, né? Mercado de planejado, mercado maravilhoso, muito Então, é bom. sempre uma empreitada nova, assim, na sua Sempre. experiência. Não é o caso de Exatamente. pegar uma empresa consolidada e falar, ó, vou comprar parte dessa Eu nunca empresa. comprei. Talvez o dia que eu tiver um pouco mais de dinheiro, talvez eu faça isso, compre parte de uma empresa que já esteja... Você sempre montou do zero. Eu sempre montei do zero. Sempre foi do zero. Especialistas em startup. Não precisa ir para São Paulo, tem aqui, Volta Redonda, só procurar. Mas é difícil, né? Muita luta. O tempo inteiro. Quem achar que é fácil, não é. As pessoas que vieram me consultar, Júnior, o que você acha de eu abrir isso? O que você acha de eu abrir aquilo? Sempre foi muito realista com elas. A maioria deles que eu falei para não abrir, aliás, todos que eu falei para não abrir, todos quebraram, todos sem exceção nenhuma. Aquele que você falou para não abrir e abriu, né? Abriu, quebrou. E quando eu venho com alguma ideia, eu falo assim, vai com calma, vai com tranquilidade, que de repente você vai ter um sucesso. O cara não pode ter 1.000 e investir 1.000 ou 2.000 ou 3.000 naquilo. Tem que ter 1.000, tem que investir 10. 100, 20. Você não pode queimar tudo que você tem. Você fica sem capital, até para continuar o processo. E as pessoas têm uma mania assim, né? Vou pegar meu dinheiro que trabalhei minha vida em 20 anos, 30 anos. Antigamente, né, em Volta Redonda, isso era muito claro. Teve muito isso. E Aposentou na CSN e vou botar nesse negócio aqui. Porque acha que o comércio, você abriu porta, tá todo mundo vendendo. Não existe isso. Doce ilusão. Não existe isso. Não existe. O cliente tem que vir na sua loja, tem que trazer o cliente na sua loja, tem que atender, tem que ter o produto, tem que vender, tem que financiar. Com as dificuldades, né? Com as dificuldades e a concorrência, o custo de aquisição de cliente está cada vez mais alto. Exatamente. Você trabalha muito para botar um cliente dentro da loja qualificado, com dinheiro e vontade para comprar. Exatamente. Gente passeando tem um monte. Vai no shopping tem um monte. Eu particularmente, não sei como é que o Cider Shop permanece aberto. É um empreendimento... Mas sempre foi assim, né? Em algum momento, em Volta Redonda, ele deu um boom, as lojas foram, mas a rotatividade lá dentro é muito grande. Sim, roda muita loja, Isso mostra a dificuldade que a economia, né, mostra isso, que a gente passa a vida inteira, que a própria cidade sofre muito, né? A única loja que ganha dinheiro ali no Cider Shop é o quiosque do Bob's. Na minha opinião. Não. É a única coisa que ganha Quiosque dinheiro. embaixo ali? É, baixo? na porta do ponto de ônibus ali. Rapaz, e ganha muito dinheiro, hein? Pra mim é o único que fatura bonito ali. Fatura muito, mas tem muita grana. loja ali dentro que fatura muito, que você nem tem mesmo? ideia. Eu acredito que tenha faturado lá atrás. Hoje em dia, né? Não, com mas muita tem loja ali que particularidade. fatura bem ainda, tá, É? cara? Tem. A gente não vai É um entrar outro em sócio, né? detalhes É um outro aqui. sócio shopping, né? Que você vai lá 7%, 6%, sei lá. Menos, muitas... a maioria não fatura bem, mas tem algumas ali tradicionais que... Olha só, e aí a gente tá... Pô, o Pedro falou desse quadrante do fluxo de caixa de pai rico, pai pobre, do cara que é empregado e passou para autônomo, depois ele foi ser um empresário e depois um investidor. E aí você falou no início com a gente aqui que hoje você está investindo também, você tá nesse quadrante de investimento, e explica um pouquinho pra gente aí como é que funciona isso, o que... Você está falando do mercado financeiro? Investimento, mercado O que financeiro, você faz no mercado financeiro? Hoje em É só dia- moeda, é futuros, é commodity? É o quê? futuros, é só futuros. Hoje em dia eu estou investindo em mim. Nessa parte, descobri um amigo. Júnior, coloca dinheiro. Eu falei assim, colocar dinheiro, tá maluco? Isso não existe. Júnior. Parei para ver. Em 2 dias eu falei assim, uau, é isso daí. Só depende de mim, de mais ninguém. Então tem 1 ano e uns 3 meses, 4 meses, que eu estou investindo em estudo em análise gráfica de mercado financeiro. O mercado Forex é o maior mercado do mundo. Movimenta 7 trilhões de dólares por dia. Então é um mercado E onde como você que ninguém fala isso? É o famoso ditado, né? O dinheiro ele não nasce nem some, o dinheiro só troca de mão. só troca de mão. Ele tá ali todo dia. Exatamente. O dinheiro só nasce no Banco Central, que imprime dinheiro a roda. Esse mercado, o povo americano já mexe com ele há muitos anos. O Brasil há muitos é anos, novo, mas né? ele está chegando agora. Menos tá. de 5%, menos de 3% das pessoas conhecem no Brasil. Mas é um mercado que está crescendo em ascensão. E é um mercado perigoso porque é o seguinte, nos Estados Unidos, a conta lá, mais ou menos, os estudos, é que
15%, 85%, 80% a 85% da galera estão a ferro. Perde dinheiro. Ferro, 85%. É Isso. igual o Day 3 também, né? Tem essa conta. 10%, 15% ali, Troca cebola. troca O Forex cebola. é igual o Day Trade? É. Só que mais potencializado. Day trade é uma É, operação que você faz num dia. dentro Então, o do Forex, Forex. geralmente é uma transação rápida. O day trade é Ninguém uma operação guarda que você moeda. abre hoje e fecha ele hoje, entendeu? Chamado day trade. O swing trade você vai abrir hoje, vai fechar semana que vem, mês que sim. vem, ano que vem. Ah, Tem o scalper que você entra e sai, às vezes numa operação de 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. E aí tem os 5% que vive de mercado, né? Que ganha dinheiro vendendo curso e que, na verdade, não Tem a faz galera dinheiro no que mercado. vende, tem a galera que vende, tem a tem galera essa que vende também. curso, que só vende curso, porque é risco, né? Como abrir uma empresa, toda vez que você entra no mercado e abre uma ordem, lança uma ordem no mercado, você está correndo um risco. Você Uhum. pode ganhar, você pode perder. É um mercado muito perigoso, tem que tomar muito cuidado ao se falar desse mercado, né? Mas depois que você aprende, já era. Não tem nada parecido que você vai ganhar dinheiro tão rápido Você ou opera, perder também você dinheiro. opera só com moeda. Você falou de ouro só hoje. com moeda. Paridade de moeda, né? Você vai entrar lá, euro vezes o euro vezes o dólar. Uhum. Uma paridade contra a Entendi. outra. Se uma sobe, outra desce. E você consegue, dentro desse mercado, abrir sua ordem com tanto de compra, apostando naquela primeira moeda, ou de venda, apostando naquela primeira moeda também, que ela vai subir de É preço. o ou que ela long vai- ou short. Isso, que ela vai subir de preço, que ela vai descer de preço. E aí você ganha tanto para um lado como Entendi. para o outro. então não e você tem perde. perda. Hein? Tem, você Então não pode, tem você perda. pode entrar numa operação errada. Tem. Se você entrar numa operação errada, ela Ué, você tá falando que entra na operação. Se a moeda subir, você ganha. Se ela descer, você ganha. Você Ué. pode entrar numa moeda, numa operação comprado, se ela subir, você ganha. E você pode entrar numa Vendido, ordem né? vendido. Se ela descer, você ganha. Então são 2 movimentos. Isso. São 4 movimentos, então. É diferente de numa ação que você compra e espera. Você compra ela, teoricamente, embaixo, espera só que ela suba. Ela subindo, você ganha. Ela perdendo, você está ali perdendo. Aham. O Forex é tão doido, é tão acelerado que, por exemplo, uma ação, se você compra ela a R$1 e ela cai para... Você compra um lote de ação e ela cai para 10 centavos, você tem aqueles 10 centavos. Se ela sobe, você vai ter. O Forex não. Dependendo do movimento que ela fizer, se você entrar com $1 milhão ali, ele você perde aquilo em 5 minutos. Que tá maluco. É porque você Mas- trabalha no mercado é de futuros e só alavancado, é isso? Só Então você só alavancado. compra a especulação. Só alavancado. Você não compra nenhum patrimônio. Não. Você não compra Fisicamente, 200 gramas de ouro e fala assim, não. isso aqui é meu. Se Não, desvalorizar, não. eu seguro ele. Exatamente. Eu não compro nada. Entendi. E O que por você que tava isso? fazendo era Forex, né? Não, eu nunca mexi com Forex. Eu mexia com cripto, com futuros também. Igual mas cripto. Nessa É. cripto você compra e espera eu saí do valorizar. mercado de futuros, Quem comprou- justamente por isso. Quem comprou o Bitcoin lá atrás, lá que pagou 3 mil no Bitcoin, É. 5 mil, e chegou a 67 mil. Eu saí do mercado de futuros exatamente por causa disso. Depois de tomar bastante porrada, aí eu falei, agora eu vou só acumular. Mas sabe por que você tomou porrada? Por exemplo, Eu fui burro. a criptomoeda... Não. A criptomoeda, por exemplo, quando você pega um euro e um ouro, você sabe por que ele sobe, por que ele desce. Tem um embasamento em cima dele dali, né? É a paridade, né? Você sabe de onde tem vem. notícias, tem economia, tem uma série de detalhes. O que vai dizer que o Bitcoin vai valer 70 mil ou 1.000? Sim. O Elon A Musk especulação colocar no pura. bio do Twitter dele. Eu acompanho Bitcoin, eu tô nesse mundo, eu acompanho tudo. Final de semana o Bitcoin roda de um jeito que você fala assim, o quê? Uhum. Para cima ou para baixo? Como? Muita em volatilidade. quê? Baseado em quê? Baseado no fim de semana, pô. Né? É o dia das corretoras raparem o pessoal que tá Baseado em quê? alavancado. E aí, às vezes, você entra alavancado, ela dá só um puffzinho. É né? porque é o Puff. dia da zoeira. Aí Bitcoin, de repente, sei lá. E é muito doido, Não entendeu? preciso falar de valor, mas eu perdi bastante dinheiro só nesse puff aí. Puff. É muito rápido. Se você já participou desse mercado, você sabe o que eu tô falando. É muito rápido, né? Eu perdi 3 noites de sono, só comprando a minha oferta, porque eu tava comprado e ele continuava caindo. E eu falei, vamos embora, vamos manter, vamos aumentar minha margem. Acabou minha E às margem, vezes- acabou minha gaveta. Aí já era, E né? às vezes ela pega ali, vem ali, Já era. pega todo o seu capital, vai um pouquinho abaixo e volta tudo pro Isso aí. todo o movimento. Caramba, pro ele local onde entra você só pra pegar teu só dinheiro. para te pegar dele e de mais um É a monte corretora, de gente. cara. A corretora precisa fazer dinheiro. E o principal veículo de faturamento da corretora é eliminar quem tá alavancado.
Por isso a volatilidade, né? Quanto maior, mais estopa a galera, né? Vai Isso aí. tirando todo mundo e pegando dinheiro do mercado e é muito rápido. Hoje a gente tem tecnologia para medir a quantidade de ordem de stop que tem na corretora. Tem tantos stop, tá na hora da corretora varrer. Então hoje eu já fiquei mais esperto com isso. Hoje eu só Se compro. você fosse entrar... Não, talvez você mudar um pouco o seu gerenciamento. Eu não sei qual a quantidade de dinheiro que você opera. Quanto mais dinheiro você tiver, com certeza você vai fazer muita grana, muita Sim. grana. Com pouco dinheiro é muito difícil. Você consegue fazer. Proporcionalmente você faz muita grana, mas você não anima, né? O cara entra com $10, ele fala, caramba, fiz $1. Você fez 10% em um olha dia, só. é muito. Mas $1 não compra nada. A consistência e o tempo passar, a maturidade no mercado financeiro vai mudando um pouco a sua visão de mercado, né? Por exemplo, eu já peguei já $9 numa sexta-feira, na terça-feira está com $900. Quem faz isso no mercado financeiro? Difícil. Ninguém, não existe complicado, investimento entendeu? que faça isso. Isso. Aí eu viro para você e falo o seguinte, $9, tá bom? $9. Aí você fala assim, é mentira, é mágica. Eu sento com você lá e nós vamos esperar 3, 4 dias e você vai ver isso fazendo. Sabe o que às vezes acontece? Que, então você fez isso, por que você não pega uma conta e não arrebenta? Às vezes a ganância. Exatamente. Sabe por quê? Eu lido com certo... Eu conheço uma quantidade de dinheiro, não sou milionário, não sou, mas eu conheço dinheiro, beleza? Então, assim, R$900 parece que não é dinheiro, mas você tem que multiplicar ele por 5 e pensar que em 2 dias você conseguir quase 4 mil, 5 mil reais, é dinheiro. Pra caramba. É dinheiro. Então tem essa consistência que daqui a pouco você vai estar movimentando uma conta de $10 mil, $20 mil, $100 mil, $200 mil, e é muito rápido isso, depois que você consegue ter a sua consistência, né, no mercado financeiro. E aí você tem que voltar, no comecinho, ter uma cabeça mais centrada para você entender que os $5 positivo é lindo, que os $15 positivo é lindo, que os $30, porque não adianta que você não vai sair de 0 para 5 milhões. Você vai sair de 1 para 2, para 3. Vai crescer Meu gradativamente. erro foi descobrir o tal da alavancagem. Isso foi meu erro. Na hora que eu olhei, eu falei, $5 não, quero 500. Exatamente, É perde, ganancioso você pra acha que caramba. o 5, né? O 5 não é, mas o 5 é R$25 que você faz um lanche ali fora. E isso geralmente acontece, né? E aí esse aí eu posso falar com propriedade, né? O cara que vem do zero, o cara que vem da pobreza, ele dá valor para os R$5, para os R$50. Eu perdi dinheiro porque eu não vim dessa área. Não me faltou nada. Então, para mim, os R$50... $50 para você não era nada. Você 50. Aí foi de $50 para 50 50 mil e eu, ó... $50 por dia, nós estamos falando de $1.000 no final do mês. São 22 dias no mercado, $1.100. Olha a diferença. O 50 pode ser pequeno, mas o 1.100... A gente investiu, o Jardel me aconselhou várias vezes no sentido contrário, mas teve época da minha vida que eu tinha R$11 mil de comissão todo mês, seguro, e queria mais. Tomei, isso bonito. É do ser humano, né? Isso é normal, você quer um pouquinho mais, né? Mas a gente tem que voltar para dentro e falar assim, bom para o momento, é bom para o país e obrigado por isso, você continua mandando mais. E isso vale para não só para investimento, vale para o teu negócio também, né? Para tua empresa. Para tudo, tipo, sabe? O cliente que chega e compra uma meinha de R$6,90, R$8,90 é tão importante como aquele que sai com a compra de R$2,000. Dá valor, né, para esse cliente. Porque eu vou bater o papo com o cara, eu vou saber o nome da pessoa, vou mostrar todos os artigos que eu tenho, ele vai voltar a comprar outras coisas. Isso vai agregar futuramente alguma coisa, né? Poxa, ele tem sutiã calcinha, ele tem linha praia, ele tem sunga, ele tem biquíni, ele tem cinta, ele tem um monte de coisa e volta. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer que é a seguinte, você que já passou por vários períodos, né, desse nosso país como comerciante e com certeza, não sei quais os seus próximos passos você vai falar pra gente aqui, o que você acha do Brasil hoje? Rapaz, eu ia falar a mesma coisa. Nossa. Eu ia falar a mesma coisa. O que você tá achando aí? Antigamente eu achava assim, olha... Presente, você fala passado, de Brasil, você fala futuro. de política, beleza? É isso que você está querendo? Cara, eu não quero entrar nesse viés político nem para falar de algum candidato aqui. Eu não preciso falar que, pô, você que tá olhando aí tem que votar no Bolsonaro. Tem 22 razões pra gente poder falar isso aí. Isso aí não... Você sabe o que eu acho de verdade? Eu acho que esse país ele é abençoado, ele é maravilhoso, embora eu não conheça o nosso país. Eu assim, vim de uma família pobre e como eu fincado pé aqui trabalhando muito, sou muito volta redonda, né? Estado do Rio de Janeiro, alguma coisa, Minas, muito pouquinho, alguns outros estados, mas muito pouca coisa.
precisa conhecer mais o país, que esse país ele é maravilhoso, eu acho ele fantástico, eu acho ele cheio de oportunidades, não é à toa que nós estamos em um país de terceiro mundo, né, onde as oportunidades estão aqui. É uma pena que nós não conseguimos associar junto a isso uma classe política, que eu acho que eles são os maiores responsáveis, tá bom? Com vontade para transformar isso em 20 anos. Eu não vou pegar mais. Se eu não fizer por mim, eu correr atrás, não vai vir mais de ninguém. Mas para quem está chegando aí, para daqui a 20 anos, quando estiver com 70 anos quase, conseguir ter um pouquinho mais de, pelo menos, segurança, né? Paz, tranquilidade, né? Às vezes ajuda, né? Todo mundo. Desfrutar, né, de tudo que você trabalhou. Não é? A gente não pode. Não Hoje pode. em dia não tem essa. No Brasil você não pode ficar rico, porque o rico fica preso. Isso daí. E a classe mais marginalizada é se você tem dinheiro, né? Você tem dinheiro. Você tem que ser isolado. Você é o você mais só pode ir em marginalizado. determinado lugar, você tem que andar em determinado carro, tem que contratar segurança. Precisa mudar. Se entra uma classe que queira mudar isso, eu tenho certeza que em 20 anos isso daqui vira uma potência. Potência. Bom para todo mundo. Há muito tempo, né? Desde que eu estudava, é o melhor país do mundo, é o país de futebol, é a maior riqueza, é a maior floresta, é o maior rio, é a maior. O Brasil é sempre maior. Não acontece nada. Não acontece, mas acontece, né? É a maior bagunça panos, também. Né? É a maior bagunça, a maior corrupção. Panos, né? Porque se tivesse vontade, isso aqui era bom para todo mundo. Lógico, ter sempre meia dúzia que não quer nada com a dureza, que você ia ter que carregar de alguma forma, mas ia ser meia dúzia, né? Ia ser 10%, multidão, 15%, né? 20% da população. São milhões de pessoas que vivem na linha da miséria e... É isso aí. O governo tem a sua parte. Eu acho que eu também acho que tem uma mentalidade incutida no brasileiro. Eu acho que ele nasce sendo instruído para ser pobre, para não entender de riqueza, para ter aversão a ser rico, a criticar a autoridade. Isso está incutido na nossa mentalidade, né? A gente tem um desrespeito muito grande por autoridade. Ninguém respeita o professor, ninguém respeita policial. Né? A gente respeita os ídolos. E os ídolos estão colocados nos lugares errados, né? É na televisão e o traficante. E exatamente, os nossos ídolos eram outros, né? Hoje em dia é bonito a menina namorar o traficante do bairro, que ela dá poder para ela. Né? Isso aí. Ela tem poder, então isso que é legal para ela. Então, assim, é um pouquinho complicado, um pouquinho difícil, mas, assim, sou apaixonado nesse país. Acho que tem tudo para arrebentar. Para virar. Sempre tem, né? Eu fiz a minha parte até aqui, vou continuar trabalhando e fazendo, mas acredito que a parte política é a maior responsável por fazer e talvez a população cobrar, chegar em cima também, né? E enxergar isso também, né? Eu acho que é. vale muito da... Começar a ter uma visão diferente. Se você está arrebentado, se a sua vida não melhora, é por causa da sua visão. Tem que mudar a sua visão. Mas o grande interesse da minoria que controla o país é manter a massa ignorante. Sempre. Para que eles não enxerguem. O país está prestes... Mas, olha só, se você tem... Nosso salário mínimo hoje é R$1.400, né? R$1.500 do comércio. Se todo mundo ganhasse 5 mil, se fosse 5 mil reais, seria melhor para todo mundo. A calcinha que o cara vende de 10, mas pessoa ia comprar uma calcinha de 50. Se todo mundo ganha 5 mil reais, não tem lugar para cesta básica e auxílio. E é isso que ganha voto, entendeu? É um absurdo, cara. O cara ganhar R$1.400 e ele parcelar um carro popular por 60 mil. Esse carro não é popular. 60 mil não é popular. Porque o cara tem que trabalhar 13 anos seguidos sem comprar nada para poder bancar um carro. Aí ele para no posto de gasolina e custa R$300 para encher o tanque. R$300 é 35% de um salário mínimo. Numa gasolina que vai durar 4 dias. Não faz sentido. Mas ele quer comprar o carro, né? Ele não sabe o gasto que o carro tem. E, por exemplo, lá atrás, quando se fez uma política de governo que que valorizou isso, ou deu oportunidade do povo fazer isso, comprar, ter o seu carro, pagando a primeira parcela com 6 meses depois. Você lembra disso? Mas o problema está aí, a parcela. A intromissão do governo que transforma o preço de um patrimônio de 60 mil que deveria custar 28, porque tem imposto e tem a especulação do fabricante também, porque aqui no Brasil é assim, a Volkswagen fala, vou vender por 40 mil. Qual pesquisa você fez? Nenhuma, deu na minha ideia, e o otário paga. Aí a gente paga o valor do carro, porque não tem pesquisa de mercado. É muito imposto, É muito imposto. Eu ia falar isso aqui agora. E precificação. É muito imposto. E aí, quando o cara ficou feliz que eu vou comprar meu primeiro carrinho, vou pagar daqui a 6 meses, aí o que aconteceu? A gasolina foi para onde? O estacionamento foi para R$30 a hora. Rio de Janeiro, São Paulo. Aí o cara comprou o carro, só que o cara não tem mais dinheiro para sair com o carro da garagem. Tá tudo errado. Então o povo precisa entender. Por que ele está me dando isso? Por que ele está fazendo isso? Porque quando você pega a economia e eu achava um absurdo, né? Quem sou eu? Como é que o cara vai dar isenção
só para a categoria dos automóveis. Peraí, o país é o automóvel? Ele tem que ampliar esse benefício para outros setores. Mas é porque ele tá mexendo com sonho, né? Ele tá mexendo com sonho. Mas aí tá o ninguém sonho se hoje, sente realizado no gás mais barato. Tá o sonho aí hoje. Não tem como. Deu rombo. Não. Carro, Deu problema. não tem jeito. É. Ninguém consegue. E não para de fabricar. Não para, não. Né? Tem uma engenhoca aí que é benefício para montadora e joga mais carro no pátio, e põe para fora. O Brasil é o país que mais vende carro usado. Eu acho que vende mais carro usado aqui do que na Índia. Vende muito. É a indústria de carro usado. Você que trabalhou com carro usado, então isso é um absurdo. Eu vim de um país e vou voltar para um país onde o carro com 10 anos não pode rodar na rua. Isso aí lá fora a cultura é completamente diferente, né? Não se Deixar parcela. o carro na garagem, vamos mudar de bicicleta. Não tem vamos loja mudar de outra usado? coisa. Não, tem, mas o usado Muito é pouco, seminovo. né? Pô, eu comprei o tem primeiro carro usado que valor. eu comprei, tinha 18 mil quilômetros rodados. É zero. Não tem É valor. zero. E pra eles fora, lá é lixo. É lixo. Não, já usei. Eu usei. É lixo. É uma Exatamente. loucura. Eu tô bastante confiante de que o país vai continuar progredindo e é o que você falou, mas as pessoas têm que começar... Às vezes eu penso até entrar pra política, para tentar mudar alguma coisa, né? Só que eu acredito que eu Tem que esteja... montar um time de 513 pessoas. Eu tô um pouquinho avançado, a idade está avançada, mas assim, como a gente é gestor, né? Você empreende, você sabe o que tem que ser feito para as coisas darem certo. Mas é tanta gente contra, né? Chega lá, eu sou um. Quantos vão ter contra, né? E é difícil, né? Entre deputados, governadores e senadores, Até eu tem que aprender. juntar um em cada estado, e aí você monta seu time, aí você vem. Até eu aprender como funciona ali, eu acho que eu vou sofrer demais. E Apanhar vou muito. falar, assim, ainda mais se você não precisa. Eu tava vendo uma entrevista do Datena, né? Ele ia vir a senador. Não precisa. Ele realmente estava com essa proposta para tentar ajudar, agregar. Cara, na hora que ele chegou no partido, já boicotaram ele. Aí na hora que, meu irmão, o cara que tava batendo nas costas dele, abraçando, ele virou a cara para ele e falou, meu irmão, isso não é para mim não. Ele já fez isso, esse movimento umas 3 vezes. E aí ele toma nojo. E falando de política, né? Só pra deixar aqui, eu não acredito que seja só a minoria lá, que seja sem vergonha, safada, vagabunda, não, tá? Eu acredito para as coisas acontecerem do jeito que são, é muita gente do lado ruim, né? Vamos dizer assim, A né? maioria. Eu acho que é a maioria. Senão, Não acredito. Quem vai na aonde televisão fala assim, entra mais e sai menos. é a minoria. Não é não. Não é não? Minoria, se fosse ser esmagada... Isso tá espalhado Facilmente. no povo, cara, porque a polícia para, a primeira coisa que a gente fala é oferecer propina. Tá espalhado Tem que mudar no a povo. cultura, né? É cultura. E cultura, não, eu aprendi isso vendo um documentário, agora eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza não existe, né? Eu tenho a impressão de que era sobre o movimento dos direitos civis, Martin Luther King e tal. E o exemplo era que cultura não se muda com menos de 200 anos. Então, Nossa, mas é muito tempo, hein? Pô, nosso país é novo, né? Nossa, Difícil pra mudar, né? São no mínimo 200 anos. Nem minhas filhas vão colher Porque se você vê, tiver mudança. eu acho que era isso mesmo, porque no discurso de Martin Luther King Jr., que ficou famoso, né, quando ele fala sobre eu tenho um sonho e tal, já haviam se passado 200 anos da abolição da escravidão, nos Estados Unidos. E o sonho que ele teve não era realidade ainda, porque os negros ainda estavam enfrentando racismo e por aí vai. Hoje, a discussão é a mesma. Óbvio que em níveis muito inferiores, mas a discussão continua. Ainda existe um determinado preconceito, ainda existe tudo quanto é tipo de gia que você pode imaginar, né? Homofobia, e por aí vai. Ainda existe. E já se passaram aí 300 e poucos anos. E não muda, né? Tem algumas coisas que estão até agravando, né? Nossa, mãe. Se entrar A nesse... sociedade você falou. tende a caminhar para o mal. A índole do ser humano tende a caminhar para o mal. Se a gente não corrigir, né, uma criança sem educação, ela tende a se tornar má. Ela é mal educada por natureza. Desde que mundo é mundo, vai sempre, mudar, sempre. né? Então a gente tem que fazer força para educar. Ninguém precisa fazer força para o cara se tornar mal. Tá na nossa índole, né? Tem muita gente que fala, né, reclamando de escola, reclamando disso, daquilo, Cara, educação é pai e mãe, meu irmão. Da onde vem a educação? Eu não tenho dúvida que você, por exemplo, teve uma boa educação dentro de casa. Sim. É de berço, né? É de berço. Onde estão os pais e as Eu mães tive hoje em uma dia? boa educação dentro de casa. Onde estão os pais e as mães? Né? Trabalhando para pagar conta. Exatamente. Aí terceiriza a educação do Destruiu filho. a família. Propaganda política, destruiu a família. Destruiu. Horário da propaganda política. Meu pai, quando a gente era criança, ele olhava pra gente, não precisava falar nada.
A gente tava na casa das Mas pessoas. você também é assim e tal. com as suas filhas, você olha. Ela mas não respeita muito igual respeitava meu pai, não. Meu pai olhava, ele não falava nada, ele só... É meu pai também. Aí dava aquela olhadona assim, a gente já sabia o que ele tava querendo falar. Era medo? Não sei, meu pai não batia na gente. Não era medo, era respeito, pô. Respeito misturado Se com fosse medo, se ele Mas existia um- batesse, né, ele não batia. Mas existia um limite, Isso aí. né? Que nem as igrejas conseguem colocar nas pessoas hoje. Limite. É. Às vezes a pessoa vai pra dentro de uma igreja para ter limites. Aprender a ter limites. Isso aí. E aprender a conviver. E respeitar e amar o próximo. E acabou. Valores que a gente perdeu, né? O civismo, por Perdeu, exemplo. Não se canta mudou. mais hino nacional na escola. É. Não se respeita a professora. Nada disso. As salas de aula são uma Professora, minha bagunça. esposa é professora. Quando tem algum problema com algum aluno, Professor, a Meu esposa dele é amigo. professor de inglês. meu Ah, é? amigo, você tem que ver, coitada da minha esposa, até treme. Porque vem conselho tutelar, vem não sei o que tem. E Vem assim, uma- quem que é professor do nosso país? Não é nada. Nada. Não é nada. Não é reconhecido, não É uma é pena. valorizado. não É. Precisamos mudar. Um país sem professores é um país sem esperança. É isso. Exatamente. Pô, Que foi muito volta, bom, hein? Nós demos, hein? É, Falamos de um monte de coisa, hein? falamos bastante coisa. Tem É. mais coisa aí que você acha que dá pra colocar? Tem parte 2, 3, 4. Vai ter que só pra fazer. frente. O homem é um baú de histórias. É muita história. A gente fala, né? O vendedor tem que falar, né? Não é, Sérgio? E aqui, Meias, qual que são os próximos passos? Você já tá no digital, você não tá? Você não tá... Nós tentamos Como é lá que você- atrás vender os nossos produtos através de internet. Foi muito difícil, né? Não, Porque não hoje tive- você tem uma eu não tenho carteira canal. gigantesca dentro da cidade. Tem um né? amigo aí da Know-how, o Breno, que esteve aqui já, né? É. Ele tá querendo fazer uma parceria com a gente lá. E Ah, é? ele é o cara do digital. Ele é o cara do a gente digital. entrevistou Ele é o cara. Ele é Então, muito bom. Mas o Breno, Breno, difícil de achar, hein, meu? Júnior, eu vou passar lá, O difícil cara não passa. tá igual o sabão, né? O cara é terrível. Então, eu não estou, tá, gente? Facebook, Instagram, isso aí. Mas fazendo ali o café com leite, Isso, né? bem básico. O Breno tem vontade, é a única pessoa que eu me vejo assim, fazendo alguma coisa hoje em dia com ele, porque ele já tem E expertise você já tá pertinho dele ali, né? do na lado vila, dele, lado. mas não tem. E tem outra particularidade, né? Tem alguns itens, alguns produtos que eu consigo colocar. Tem outros que não dá para colocar. Você precisa tocar, sentir ou experimentar, né? Você tem que experimentar. Eu não consigo imaginar uma mulher comprando um sutiã e calcinha Pela internet. pela internet. Eu não consigo ver. Não dá. Um sapato, você sabe quando você calça. Às vezes não vai dar tão certo E porque não é tão mesmo confortável. assim, Entendeu? É. Mas um sutiã, uma calcinha, uma cueca para homem. Eu uso cueca que mais vende, cueca da Lupo, né? Todo mundo, a maioria das pessoas gostam, vamos dizer assim, que tem evidência há muito tempo. Você já sabe que você usa tamanho M, vai ter as modelos, você vai comprar. Mas uma sunga de praia, Tem que experimentar. Eu vou precisar lá na Um loja pijama. comprar umas cuecas novas. Eu quero comprar um pijama. Eu vou lá comprar um entendeu? pijama. Como é que você faz? Né? Tem que sentir o tecido. Então eu vejo o comércio mudando muito, as coisas acontecendo para o outro lado. Indo para o outro lado, vai acabar muita coisa, vai fechar muita loja Por conta do digital que por você conta disse? do digital, tá bom? Foi acelerado pela pandemia. Eu tinha segurado isso, mas a pandemia acelerou muito isso. Todo mundo fala. Vai acabar muita coisa de loja de rua. Shopping tá ferrado. A de rua vai acabar, mas vai ficar uma ou outra. O shopping é um nicho muito fechado. Você tem que estar lá dentro ou ir buscar isso lá dentro. E vamos falar a verdade, desde que shopping entrou no nosso país, né? É caro demais você estar dentro de um shopping. Ele é um Você sócio não tiver uma marca muito violento. forte, que você tenha uma venda muito acelerada para você manter a estrutura, é muito difícil. É verdade, muito difícil. E com essas lojas fechando no lado de fora da rua, que vão fechar, vão acabar, não tem jeito. Muita gente vai sair e ocupar alguns espaços ali, entendeu? E você tem todo o conforto que você tem dentro do shopping, você me desculpa, você tem nas lojas de rua. Antigamente era só ar-condicionado, hoje você tem tudo. Né? A praticidade, a facilidade. Por exemplo, Volta Redonda criou-se um shopping, né? Shopping para maturar 5 anos, às vezes 10 anos, né? Pegamos uma crise aí. A cultura não muda. Quem vai em shopping quer conforto. Beleza. Por que você não dá o conforto pro cara? Qual conforto? Ar-condicionado, estacionamento. Tem estacionamento no shopping de Volta Redonda para todo mundo? Tem nada. Não existe. Decidir Fim de mesmo semana todo fica mundo lotado. sair de casa. Você vai para qualquer país. Bom, Estados Unidos.
um shopping, qualquer birosquinha que tem uma galeria de vendas. Se são 2 mil metros quadrados, se são 10 mil metros quadrados, você multiplica isso por 10, por 20 de estacionamento. Na frente, atrás, do lado, em volta, em torno. Aqui a gente não pensa nisso, não. Até a igreja mesmo, eu falo isso com a nossa galera, né? A primeira coisa que se pensa quando você vai montar uma igreja, um comércio, seja lá o que for nos Estados Unidos, é estacionamento. É a primeira coisa lá que se pensa. E lá é tudo de maioria de graça. Não paga, não. Primeira coisa é estacionamento. Aqui não. Aqui o pessoal monta igreja e estaciona na rua e incomoda o vizinho. Se vira. Montamos um shopping lindo aí, né? Que não é característica do povo de Volta Redonda sair do centro e comprar num shopping um pouquinho mais afastado. E hoje em dia não tem estacionamento. Você vai lá, tem dia você não consegue estacionar. Entendeu? Como é que faz? O shopping daquele tamanho. Né? Porque o shopping é grande. A estrutura é pesada. Como é que faz? Para mim, tinha que ter 5 vezes mais espaço só de estacionamento. Aqui o povo vai passear no shopping, né? Não compra nada. Eles ficam passeando no shopping, não compra nada. Estacionamento, comprar uma casquinha, boa. Agora tá na moda cafezinho. Vamos tomar um café. Cafezinho, vamos tomar um café no shopping. Tomar um café no shopping. Pessoal, tem que consumir. O povo tem que consumir e na sua cidade de preferência. O povo que entende isso, cresce. Isso é uma dica legal. Quer exemplo? Povo americano. Precisa de ninguém mais. Só o povo americano segura a economia inteirinha dos Estados Unidos, de tanto que eles consomem no país, né? Exatamente. E tem orgulho de consumir deles. Tem orgulho de consumir Aqui deles. a gente tem uma mentalidade muito provinciana, né? A gente não valoriza os nossos, infelizmente. Exatamente. Mas vamos torcer. Tudo muda. Nada é eterno e nada perdura, né? Pode perdurar durante um tempo. Mas tudo está em constante movimentação, em constante mudança. Evolução. Evolução é a palavra-chave. Somos seres em evolução. E eternos aprendizes. Você falava isso no começo do podcast. Se você não quiser aprender mais nada, você pode despedir de tudo. O cara que acha que sabe tudo, ele tá fadado ao fracasso. As coisas mudam, né? Pô. Você deita... Dá mais com essa tecnologia do jeito que tá hoje. De um jeito e acorda de outra maneira. Muito bom. Chique demais. Tem mais ia falar para pergunta? deixar as redes sociais, mas ele já deixou claro. Não, mas ele tem, pô. As redes sociais. Tem Instagram, Instagram, tem no Facebook. Tem lá os produtos expostos. Tem, todos os dias a gente tem lá. Bota o endereço lá das lojas, qual que é? Tem na Rua 16, ali na número 77. Do lado da... Antigamente era Galante, né? Agora vai ser Povão ali, Receita Federal. Legal. E na 23, no Cecisa 2 embaixo ali, do lado de Boca Maldita, né? Que é conhecido ali, também. Casa do Atleta, aquela galera toda ali, Barra Jóias do lado ali. Bacana. Estamos ali trabalhando, tem no Aterrado também, lá na Pau de Frontin. E a empresa de manutenção, você só tem escritório, né? Só escritório, a gente sai fazendo atendimento da região, Rio, São Paulo, Sul, Nordeste, a gente atende tudo e quanto é lugar aí do país aí. Que legal. Muito bom. Demais. Bom esse papo, eu gostei. Obrigado. Eu te agradeço por você ter cedido esse tempo. Desculpa, né? Que você já me pede há um tempinho, né? Mas a gente nunca consegue encaixar. Desculpa. Jogador caro, pô. Jogador caro é complicado. Pô, rapaz, desde o nenhum. início eu tô chamando ele, mas é difícil demais. Contribuído, né? E, contribuiu demais. Quem tiver intenção de empreender, fazer alguma coisa, né? Tome muito cuidado, que no nosso país as coisas não são muito propícias, né? Mas é sempre bom. E assim, é mágico, né? Eu sou apaixonado nas coisas que faço. Querem uma dica? Sai do estado do Rio de Janeiro, que vocês vão se dar muito melhor. Sai do estado do Rio. Vaza. Valeu, Vou galera. complementar a dica dele. Quer uma dica? Sai do país? Não. Não, aí não, pô. A melhor saída do Brasil é o aeroporto. Aí não. E como é que tá isso aí, Pedro? Pra gente passar pra audiência do podcast, isso é legal, você tá indo embora. Vou me despedir hoje. Hoje é Opa. meu último episódio com vocês. Que pena, é mesmo? Hein? Sério? Jura? Hoje foi meu último episódio. Poxa. Caramba. Sabe Tava esperando uma oportunidade pra ver se ia rolar hoje, mas eu acho que... Posso te confessar uma coisa? Quando ele me chamou, e aí eu comecei a ver o podcast de vocês, né? Eu falei assim, o dia que eu for, eu quero que o Pedro esteja. Ai, que legal. Bom, hein? Hoje sendo pra mim, então. O último, tá vendo? Bacana. Que coisa louca, hein? Legal, coincidiu, legal. Fico feliz de... Eu quero seu endereço que eu vou te fazer uma visita Fico feliz com esse feedback. Vem sim, vai ser um prazer. Eu levar esse rapazinho aí. Vamos lá mesmo. Ó, pra quem não sabe, o Pedro tá voltando pra Austrália. Ele já morou lá há quanto tempo? Entre idas e voltas, 10 anos. 10 anos lá e tá voltando para um novo desafio aí. Voltando para um desafio novo, missão nova. Bom demais. Fico triste de deixar os amigos, mas feliz com um desafio novo. E a vida é assim mesmo. A vida é como cíclica.
uma tia da Analine me disse uma vez, e ficou marcada, a vida é uma coxa de retalhos. A gente vai juntando os retalhos. É isso aí. Fiquei feliz com tudo que a gente fez até hoje aqui, com as entrevistas, com os sucessos, com os aprendizados, aprendi bastante. Espero que em breve saia o livro do Na Moral. Se Deus quiser. E é isso aí. Com certeza. Eu me sinto honrado por ser a última entrevista na presença do Pedro aqui. Chique. Bacana. Que isso, hein? Muito Que obrigado. honra. Show de bola. Bom demais. Valeu. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Você é um camarada que eu não preciso ficar rasgando elogio pra você aqui, que você Rasga sabe um pouquinho que... aí, pô, pra gente terminar. Vai ficar... vai ficar... Eu não posso, vou chorar. Mas, cara, a gente, pra quem olha eu e Pedro, assim, essa amizade que, pô, cara, com certeza ela vai perdurar pelo resto da vida, acha que a gente é amigo há 20 anos, 30 anos, e não, a gente é amigo há 3 anos, 4 anos. Ou menos. Eu acho que não tem isso. E foi muito bacana ter conhecido ele. Eu não tenho dúvida de que essa amizade vai perdurar pelo resto da vida. A verdade é que eu transformei a vida do Jardel. Eu peguei ele na rua. Na sarjeta. Com certeza. É um conselheiro, é um camarada que eu dou muito valor. A gente, de vez em quando, tem uns arranca-rabo aí, mas eu acho que porque a gente se gosta. Amor demais. Com certeza. Eu acho que é uma amizade quando dá muito atrito, é porque a gente tá querendo defender alguma coisa, enfim. Vou comprar tá uma querendo... pra você lá na loja. Rosa. Mas valeu, cara. Valeu. Gente, esse foi o Na Moral Podcast aí. Deus abençoe todo mundo. Deixa a tua curtida, deixa seu comentário. Se você ainda não foi na Quimeias, fazer uma visita lá, comprar. Ele tem lá 36 mil itens para te atender. Se você entrar e sair sem nada, Você é um mão de Tá vaca. de É porque você não está com vontade. ou isso então aí. é porque ele não tá na loja quer lá para te conhecer, só atender. quer conhecer. Apesar de que as vendedoras dele são muito boas também. Um abraço para todo mundo. Deus abençoe. Deixa a tua curtida, deixa teu comentário, deixa a tua inscrição no canal. Tem muita gente que tá visualizando aí, pô, tem vídeo aí com bastante visualização e a galera não se inscreve. Não é nada, deixa um comentário celebrando que o Pedro vai embora, né? É isso aí. Vai embora, se praga logo uma vez, pra ver se esse negócio... Já ajuda também, manda esse comentário aí que ele já tá acostumado com os haters. Valeu. Na Moral Podcast, obrigado, Serginho. Deus abençoe. Tamo junto. Um abraço, gente. Ó, Na Moral continua, hein, galera. Só o Pedro que vai se ausentar, mas eu vou continuar com vocês aí. Já bom? vem um outro host aí. Nós estamos selecionando vamos ver. um outro host. Vamos ver se a gente acha alguém à minha altura. Né? Não vai ter. Valeu, galera. Até mais. Na Moral.